Você acompanhou Programa Conviver. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior. O programa de hoje está sendo gravado, portanto, nós não temos a participação direta dos telespectadores e ouvintes, mas a interação é feita por intermédio do nosso e-mail. O convidado de hoje, o entrevistado de hoje, foi sugerido por intermédio dos e-mails que eu recebi, bem como perguntas que nós recebemos. Mande pelo nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Quem você gostaria de ver entrevistado aqui no programa Conviver? E quais perguntas, quais questões você gostaria de ver respondidas no nosso programa? A sua colaboração é muito importante e eu conto também com o seu compartilhamento. Ajude-nos a divulgar o diálogo interreligioso. No programa de hoje, tenho a grata satisfação de entrevistar um amigo velho, um velho amigo, apesar que ele é muito jovem, Edelso da Silva Júnior. Ele é professor de História e História da Religião, pós-graduado em História Antiga, Medieval e Moderna. Ele é fundador do Grupo Espírita Apóstolo Mateus, sediado na zona leste da cidade de São Paulo, instituição que adota o programa doutrinário da Aliança Evangélica de São Paulo. Ele é autor dos livros No Tempo do Comandante Edgar Armon e O Espiritismo em Tempo de Revolução e Religio, publicados pela editora Aliança, e também do opúsculo Experiência Mística e Espiritismo. Ele é produtor de audiovisual, entre outros documentários. Ele dirigiu A Influência do Comandante Edgar Armon no Movimento Espírita e Redescobrindo o Mundo Novo, a Escola de Aprendizes do Evangelho em Cuba. Edelso, nosso boa tarde, a nossa alegria. E antes da sua manifestação, eu quero dizer para você o seguinte: você é o primeiro espírita com Allan Kardec a participar do nosso programa interreligioso. É o primeiro espírita. E o que traz aqui é esse livro que nós vamos falar daqui a pouquinho, Religio, do Oriente ao Ocidente, pelos caminhos da iniciação, de Edelso da Silva Júnior. O livro está aqui comigo, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa obra. Boa tarde, Edelso. Boa tarde, Afonso. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação podermos falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, né? Do tema que a gente mais gosta, que é Espiritismo e a sua ampla abordagem dentro da história, envolvendo, né, um dos capítulos da história da religião no mundo. Muito bem. Edelso, esse seu novo livro, que está chegando às livrarias, ele tem exatamente 336 páginas. O título, Religio, que é como se pronuncia, do Oriente ao Ocidente, pelos caminhos da iniciação, que está aqui conosco, ele nos dá assim a sugestão de que se trata de um livro que faz um estudo da religião desde os primórdios até os dias de hoje. Enfim, é uma abordagem das práticas religiosas, doutrinárias. Agora, eu identifiquei aqui, que eu estou lendo com muito carinho, muita atenção, e lhe dou os parabéns. Eu identifiquei o seguinte: quase um terço do livro, ou seja, 207 páginas do livro, são dedicadas, aliás, quase 2 terços, é isso, né? São dedicadas ao Espiritismo.
Ou seja, a maior parte do livro é dedicada ao espírito. Explica isso para nós. A ideia inicial era a gente fazer uma abordagem cronológica das religiões, é claro, sem a pretensão de abordar todos as religiões e todos os espectros das religiões que nós escolhemos, e principalmente aquelas que tiveram assim um impacto social muito grande. Dentro desse impacto social que nós percebemos no tema História da Religião, embora hoje você já tenha uma gama muito grande de historiadores abordando a questão do espiritismo, a gente ainda nota que existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas, porque a partir do século XIX o espiritismo é o maior fenômeno religioso do mundo, embora, dentro da nossa visão, embora ainda muito pouco divulgado e muito pouco compreendido. E dentro desse assunto, desse tema, como o espiritismo ele percorre todas as áreas do conhecimento, nós vamos perceber que há uma diversidade de interpretações e uma forma muito eu diria, muito diversificada, muito eclética, de interpretar e de fazer uma leitura sobre o Espiritismo, porque ele está dentro de todas as religiões. Então, nós resolvemos dar uma ênfase um pouco maior dentro desse aspecto, principalmente adotando a parte da doutrina espírita que envolve a questão da educação do ser humano, da educação do espírito. Por isso, ele toma a maior parte da obra. Muito bem, a programação aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, na íntegra, é dedicada à doutrina dos espíritos, do espiritismo. Então, nós vamos procurar focalizar as outras religiões, a história da religião, que é o que se espera daqueles que estão aqui em nosso caso. Olha, como eu disse, você é o primeiro espírita a estar aqui no nosso programa. Nós recebemos já pesquisadores das religiões. Recebemos aqui o Roberto Carlos Gomes de Castro, da USP. Nós já recebemos aqui, Edelso, a Mary Del Priori, que você conhece muito bem. Nós já tivemos a oportunidade de receber também aqui o Reginaldo Prandi. Mas você é o primeiro espírita que está aqui no nosso programa Conviver. Nós vamos começar... Tanto a Mari quanto o Reginaldo, eles são fontes do meu livro. Ótimo, isso é muito importante. São fontes de pesquisa. Isso é muito importante. Edelso, vamos começar pelo islamismo. Então, as questões estão aqui para serem respondidas e a palavra é toda sua. A partir da sua pesquisa, do seu conhecimento, da sua vivência, das suas viagens, nós sabemos que no islamismo a mulher é relegada a um plano equivalente ao dos animais. Infelizmente, é o que se observa. Ela é um ser praticamente proibido de existir, pois tudo nela é visto como pecaminoso e deve ser escondido dos olhos públicos. Você acha que as religiões radicais que promovem a escravidão dos sentidos, ao invés de libertá-los para a verdade universal, terão lugar no mundo do futuro? Perguntas daqueles que nos assistem, que sugeriram a sua presença no nosso programa. A gente precisa primeiro compreender o significado da palavra religião, né? A abordagem dessa questão da temática religião, ela pode caminhar por diversas áreas do conhecimento e ela tem diversas interpretações. Há pessoas que vão compreender a religião dentro de um conceito de dominação de massa. Há pessoas que vão compreender a religião dentro de um aspecto de alienação, né? Os marxistas vão entender a religião como uma forma de você narcotizar as pessoas. Há outros que vão compreender a religião simplesmente como um conjunto de rituais que levam o indivíduo ao encontro com o sagrado.
E há pessoas que vão entender a religião como uma porta aberta para o sagrado, independente de fórmulas e de formas e de rituais. É uma entrega do ser humano às suas origens, à sua essência, é a volta ao Criador. Então, eu penso que a partir do momento em que os fundadores de religiões, os líderes religiosos do mundo, quando eles trazem uma ideia que fomenta essa coisa, essa ponte, que constrói essa ponte do imanente para o transcendente, a proposta é sempre boa. Só que nós não podemos esquecer que cada época tem o seu momento, tem o seu contexto político, social, econômico. O Islã é uma proposta religiosa das mais valorosas e que foi criado num momento em que os povos da Arábia estavam sem um direcionamento religioso e até sofrendo em alguns pontos, né, as tribos que viviam no deserto da Arábia, eles foram, de alguma forma, acabaram até sendo prejudicados pelo cristianismo na sua vertente católica. Então, o Islã ele é uma forma de reorganização dessas tribos, né, que Maomé encontrou para reorganizar essas tribos, e que, à morte, né, à passagem do Maomé, que ele, assim que ele criou, que ele fundou o Islã, ele morreu muito cedo. As pessoas que sucederam ele já começaram a fazer interpretações um tanto quanto diferenciadas, e a religião do Islã foi politizada, né? A gente não pode esquecer isso. O Islã foi politizado e foi fartamente utilizado os seus versos do Alcorão, ou perdão, do Alcorão, isso foi utilizado como uma construção de uma nação aonde você não separa o que é política de religião. E o papel da mulher na antiguidade, com algumas exceções, o papel da mulher na antiguidade era relegado ao segundo, terceiro plano. Você vê que apenas da antiguidade, poucos povos, mas se a gente for falar de impérios, de grandes nações, no Egito, a mulher tinha um status social equivalente ao do homem. Fora isso, as mulheres eram tratadas como dentro de uma questão de subserviência. Porém, veja bem, eu acredito que o tempo vai passando e as pessoas que vão fazendo uma releitura das religiões, elas vão encontrando essas falhas, esses gaps que existem, né? E as culturas vão mudando. Então, a partir do momento em que as culturas vão mudando, em que nós vamos tendo um olhar mais humanizado e mais dentro da realidade, das necessidades do desenvolvimento humano, as próprias religiões elas vão consertando essas falhas que são humanas e não das revelações. Muito bem. Analisando aqui rapidamente os últimos 5.000 anos, do ponto de vista histórico, da atuação das religiões na Terra, o comentário aqui que chega até nós é que o ser humano pouco evoluiu espiritualmente. O seu montante. Quem você acha que faltou, que errou? As religiões ou os religiosos? Olha, eu penso que nós estamos no mesmo aspecto da pergunta anterior. A falha ela é sempre humana. Embora a religião seja uma criação humana, nós não podemos esquecer que boa parte das religiões, se não a totalidade delas, são processos de revelação do mundo espiritual. Penso eu, dentro das minhas pesquisas e daquilo que a gente observa, do mundo espiritual superior a nós que estamos na Terra. Mas o processo de leitura, ele é sempre deficiente. E veja bem, a partir do momento em que um líder, ou que um iniciado, que um criador de uma religião, um idealizador de uma proposta, ele lança suas ideias, as ideias e a forma como ele vê esse processo morre com ele. Todos aqueles que são herdeiros do seu legado
tem uma visão muito pálida daquilo que é, de fato, a realidade que ele entregou. A gente vê isso nos grandes iniciados do passado. Tudo aquilo que eles relegaram à humanidade, nós fizemos o nosso filtro não permitiu que a gente fizesse uma leitura completamente envolvendo o que estava na cabeça do seu idealizador. Então, a falha ela continua sempre humana. É o homem sempre que comete os erros. Então, eu acho que assim, nós, por se tratar agora, falando no nosso linguajar espiritês, por se tratar de um planeta de provas e de expiações, ou seja, de uma humanidade inferior, de homens que falharam e falharam muito, os nossos processos de leitura, eles são cheios de ruídos. E cabe a nós, no processo da reencarnação, ir consertando isso aos poucos. Embora alguns detalhes a reencarnação possa explicar alguns detalhes e alguns pontos de vista, mas nunca justificá-los. Muito bem, Edelso. Eu quero, nesse momento, cumprimentar aqueles que estão navegando aí pela internet, chegando no programa Conviver. Olha, o tema de hoje é interessantíssimo. Religião, o sagrado do Oriente ao Ocidente. Nós estamos conversando com uma autoridade na questão religiosa, que é o nosso companheiro Edelso da Silva Júnior, que é professor de História da Religião, com livros aí publicados. Edelso, entre as perguntas que nós recebemos, que são muitas aqui, nós recebemos uma que eu vou tentar resumir, que é do ouvinte, eles que ouvem a Rádio Boa Nova, acompanham o nosso programa aos sábados, Josafá Medeiros. A carta é comprida, vamos resumir. Ele diz assim: como é que tem espíritas que dizem que são maçons? Não está errado isso? Ou é maçom ou é espírita? Ou é espírita ou é maçom? E ele explica, que começa a explicar da maçonaria, que você, como estudioso da religião, sabe, os rituais, a magia, os vestuários, e ele não entende essa filiação. Você podia falar alguma coisa a respeito? A maçonaria é uma escola interessantíssima e que teve um papel importante em algumas áreas da política, em algumas áreas sociais, aqui no Brasil, principalmente. Se nós falamos, por exemplo, de Brasil Império, a virada do Brasil Império para a República, a participação dos maçons foi intensa, né? A maçonaria é uma escola cívica, é uma escola de iniciação, ela é uma escola fabulosa. Eu acredito que a pergunta, o nosso nobre companheiro confunda um pouco até essa questão do ritual. Nós espíritas aprendemos que o espiritismo não tem ritual. De fato, o espiritismo não tem ritual. Mas nós precisamos entender que algumas escolas, elas se utilizam da ritualística como um processo educacional, como um processo de redirecionamento da mente do seu adepto para algo que é importante e específico no campo daquilo que pode ser considerado sagrado, o espiritual, seja lá o que for. Então, eu penso que o espírita ele pode ser maçom? Sim, o espírita pode ser maçom, desde que ele saiba separar as escolas, embora nós vamos encontrar dentro da própria maçonaria uma gama de religiosos muito intensa. A maçonaria ela engloba diversos adeptos de diversos tipos de religião, então ela não costuma ter esse tipo de separação. O mais importante dentro da maçonaria é a participação do indivíduo no campo daquilo que ele pode melhor oferecer à sociedade, não importando a sua religião, mas importante é a sua crença num ser superior, a crença no sagrado. Isso é independente. Óbvio, se me perguntarem, é necessário um espírita ser maçom? Eu diria que não. Mas não, o espiritismo não proíbe absolutamente nada de ninguém. O espiritismo ele convive muito bem com qualquer tipo de segmento filosófico ou religioso.
Porém, o que que acontece? O espiritismo tem isso, os espíritas é que são um pouquinho mais limitados nessas questões, né? Nós costumamos, às vezes, ser muito bairrista, né? O nosso é sempre o melhor, o nosso é sempre mais gostoso, o nosso é sempre o cantinho mais confortável. É o melhor, é o mais gostoso, é o mais confortável para nós, mas nada nos impede de confraternizarmos com outras religiões. É muito interessante essa pergunta do ponto de vista de que, se nós olharmos no passado, muitos grandes vultos do espiritismo pertenceram à maçonaria. É que antes de chegarem ao espiritismo, eles já eram maçons, ok? E foram convidados para entrar para o espiritismo. Se você me perguntar, novamente, vou repetir, é necessário que um espírita se torne maçom? Não necessariamente. Tá? Agora, se ele entrar para a maçonaria, deve ter a sua justificativa para isso. Foi convidado, pode fazer parte de um grupo de pessoas que têm uma obra, um trabalho social muito intenso. Só cabe a ele separar a ritualística que existe dentro da maçonaria da que não existe no centro espírita. Mas agora, até essa questão do ritual, a pessoa precisa entender que o ritual, ele é um processo educacional. Não há problema nenhum no ritual. Edelso, vamos deixar a coisa aqui clara. O Josafá Medeiros, quero agradecer a colocação. Inclusive, Josafá, se você, eu não sei se você teve acesso, mas se você acessar pelo YouTube, você vai achar entrevista muito interessante, muito produtiva, com maçom, com autoridade maçônica que nós recebemos aqui no programa. Agora, eu me permito aqui, Edelso, fazer um adendo. Maçonaria não tem nada a ver com espiritismo. Maçonaria eu vejo como uma filosofia, mais como uma filosofia, como uma doutrina, e naturalmente o espírita que deseja conhecer a maçonaria, fica à vontade, porque ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele achar melhor. Agora, não existe ligação doutrinária entre o espiritismo e a maçonaria. Agora, a pergunta seguinte é chave. Edelso, um fato histórico que merece ser mencionado é a destruição da Igreja Ortodoxa Russa após a Revolução Comunista de 1917, que separou o bloco russo em diversas repúblicas soviéticas. Hoje, mais de 100 anos depois, a Igreja Ortodoxa Russa retorna ao cenário mundial da fé. Política e religião podem andar juntas? Política e religião sempre andaram juntos. Sempre andaram juntos. Quando você fala de política, primeiro a gente tem que abordar a questão da etimologia, né? Quando você fala de política, você está falando de regras. Então a gente precisa aprender a separar política partidária, da política que você assume como um conjunto de regras e de comportamentos. Mas a política sempre existiu dentro do aspecto religioso. Eu diria que a política partidária deveria estar separada do componente religião, porque a história mostra que nunca deu certo, né? Se você pega, por exemplo, os países de orientação socialista, como você acabou de mencionar, a Revolução Russa de 1917, um dos princípios básicos do socialismo é a abolição da religião. Seguindo a cartilha de Karl Marx, a religião como o narcótico do povo, a religião como algo desnecessário. Inclusive, se nós olharmos uma das grandes referências do espiritismo, que foi Leon Denis, o Leon Denis, quando vai fazer alguma menção, quando fez no seu livro Socialismo e Espiritismo a menção sobre o Karl Marx, ele coloca, olha, isso vem de Leon Denis, hein? Isso vem de Leon Denis e é forte, hein? Ele coloca Karl Marx na categoria de um homem rancoroso e ácido, um homem que trouxe à sociedade, fomentou o ódio e a destruição. Então, eu diria para você que, se nós aprendermos a separar a política partidária da religião, o mundo é mais feliz. Porém, existe um detalhe: nada impede um religioso
E não tem como você impedir uma pessoa que pertence a uma religião de pertencer a um partido político, né? O religioso, ele tem a sua preferência política, ele tem a sua participação política, ele tem a sua opinião política. O que eu penso é que é o seguinte: a religião que você adota, ela não pode fazer um contraponto da sua ideologia político-partidária. Ambas não ocupam o mesmo espaço. Bom, nós estamos conversando aqui com muita satisfação com o querido companheiro, historiador do movimento espírita, documentarista, orador, Edelso da Silva Júnior, autor deste livro Relígio, do Oriente ao Ocidente pelos caminhos da iniciação, publicado pela editora Aliança. Aproveito para mandar um grande abraço aos nossos queridos companheiros da editora Aliança, pelo esforço em publicar livros que acrescentam à nossa cultura, que nos fazem olhar para a humanidade de uma forma mais clara e mais abrangente. Edelso, vai aí a pergunta que não quer calar. A sua opinião pessoal. Os religiosos, você acha que os religiosos preocupados com a liturgia cansativa, interpretações complexas, teorias da divindade e toda a pompa, acabaram deixando para trás o verdadeiro objetivo da religião, que seria esclarecer, consolar, reconfortar o ser humano e ajudá-lo a se tornar melhor? De certo ponto, em alguns aspectos, sim. Né? Muitas vezes, a nossa história do desenvolvimento religioso, ela está muito vinculada a essa coisa das fórmulas excessivas, né? Dos rituais excessivos, uma quantidade muito grande de rituais. Por isso que eu digo que o Espiritismo, quando surge ali no século XIX, ele justamente vai buscar no cerne dessa questão da religião aquilo que é o mais importante, que são os vínculos fraternais, que são as questões emocionais que cada ser humano vive. E que o laço que nos prende, que nos une e que nos faz ser irmãos de fato, é a fraternidade. E a fraternidade, a convivência entre as pessoas, ela independe de conceitos doutrinários. As religiões, o que eu tenho percebido hoje, as religiões, todas elas, se a gente dá uma olhada, as grandes manifestações hoje das lideranças religiosas, elas estão se concentrando nisso que a gente chama de ecumenismo, que, aliás, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na época que o comandante Armon era o secretário-geral ali na década de 40, a FESP já fazia esses encontros ecumênicos com líderes religiosos, né? Esses encontros ecumênicos hoje, eles estão direcionando os temas dentro daquilo que é comum a todos, que é a necessidade do ser humano em conviver em fraternidade, a questão do desenvolvimento da alteridade. Então, eu penso que as religiões hoje, todas elas estão passando por grandes reformulações, dentro do seu aspecto doutrinário. Claro, umas demoram um pouco mais para ir se desvencilhando daquilo que é excessivo, daquilo que é muito colorido, para as coisas mais práticas e mais objetivas e que atendam às necessidades do ser humano do século XXI. Você mencionou a França, a questão seguinte vai remetê-lo à França, Edelso. A França, que durante séculos foi um país dominado pela religião, e inclusive foi o berço do espiritismo de Allan Kardec, hoje vive dias de materialismo. Quem já esteve lá sabe que as igrejas estão vazias. E até as igrejas que eram centros de fé e de reflexão, muitas delas se tornaram museus, ou tem até algumas que se transformaram em espaço para restaurantes e, acredite, até outros tipos de atividade. Ou mesmo estão limitadas à visitação turística. Seria isso, Edelso, o prenúncio de um período de trevas
que está baixando sobre a humanidade? Como é que você vê isso? Nós estamos vivenciando. Hoje é muito comum a gente ouvir essa história, essa coisa do período de transição do planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Transição de expiações e provas para planeta de regeneração é exatamente o que nós estamos, esse cenário que nós estamos vendo no mundo. As trevas gritando alto e em bom som, para que todos ouçam, para que todos ouçam. Todos os movimentos religiosos, eles foram invadidos por ideias estranhas, ideias perniciosas ao bom desenvolvimento da prática cristã, da prática da caridade, da fraternidade. As pessoas estão confundindo muito ideologias políticas com pensamentos de grande elevação e de alta espiritualidade. As pessoas estão tentando fazer um rearranjo daquilo que o Cristo, daquilo que Jesus trouxe como proposta, daquilo que o próprio Kardec trouxe como proposta, e tantos outros luminares da espiritualidade. As pessoas estão tentando, determinados grupos, não é no Brasil, é no mundo, eles estão tentando fazer um rearranjo, uma adaptação dessa linha de pensamento religiosa para a linha de pensamento de determinados cultores do materialismo. Mas isso não é de agora, tá? Isso é uma história que se repete. Nós, historiadores, vivemos dizendo isso. A história vive se repetindo e a humanidade não aprende. Não é que a história se repete porque o ser humano não entendeu. A história se repete porque o ser humano compreendeu, mas ele se rebela àquilo que é real, aquilo que é palpável e aquilo que é sólido para o desenvolvimento da humanidade. Então, eu penso que se nós fizermos uma verdadeira análise, nós vamos concordar em partes com essa linha de pensamento, que todas as religiões elas foram invadidas por determinados grupos hoje que estão fazendo uma reinterpretação doentia do que é religião, porque eles pensam que se algo foi repressor no passado, então nós devemos destruir aquilo e não fazer um processo de transformação natural para as realidades do ser humano hoje. Edelso, eu estou com o seu livro Relíquio aberto no 9º capítulo. Eu vou ler um trecho aqui e eu queria ouvir o seu comentário. Você diz aqui no 9º capítulo, um trecho do 9º capítulo que nós estamos pensando aqui na tarde de hoje. Você diz assim: muitos assuntos que antes eram considerados esotéricos, como astrologia, numerologia, tarô, magia, estão em livros que podem ser facilmente adquiridos por qualquer pessoa. A partir do momento que um assunto esotérico é divulgado em livros, passa a categoria de exotérico, ou seja, foi divulgado para a massa. Resta saber se as pessoas que terão acesso às informações terão a capacidade de penetrar nos seus mistérios. Caso seja impossível, então o tema continuará para essa pessoa sendo esotérico, e talvez esse seja um dos motivos para absurdos propagados em nome de leituras altamente iniciáticas, esotéricas, de cunho elevado, mas sem a devida interpretação. Então, esse é o trecho do livro. E sabe o que você me lembra nesse momento? Aquelas proibições de se imprimir a Bíblia, de se divulgar a Bíblia, porque se dizia que seria um absurdo, que seria o fim do mundo, seria uma revolta se todas as pessoas tivessem acesso e entendessem a Bíblia. Depois que Gutenberg explodiu com a imprensa e distribuiu a Bíblia, a gente sabe que nada disso aconteceu. Eu gostaria que você comentasse esse trecho do seu livro a propósito dessa questão esotérica e exotérica. Conhecimento revelado pelas grandes mentes espirituais no passado, eles não encontravam eco na humanidade por causa da falta de conhecimento e de desenvolvimento intelectual que existia na humanidade.
O conhecimento não era oferecido a todas as pessoas, nós sabemos disso. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento. Então era óbvio que o conhecimento revelado, os grandes conhecimentos espirituais, eles ficassem circunscritos a determinados grupos de pessoas. Se nós olharmos na história, todos os grandes mestres espirituais, eles condicionaram os seus pensamentos a um grupo seleto, né? A popularização dos conhecimentos espirituais é que torna esse conhecimento exotérico para a massa, para o povo. Agora, se você não tem a capacidade de penetrar naquele conhecimento, você não tem matrizes que possam te facilitar a pensar, intuir, conhecer, sentir e vivenciar determinados conhecimentos do passado, você vai fazer uma leitura completamente equivocada e vai distribuir para a sociedade uma série de esquisitices em nome de esoterismo, né? Então eu vejo, o Emmanuel comenta muito isso no livro A Caminho da Luz, quando ele fala sobre, por exemplo, a Torá, né? Quando ele diz que os grandes mestres da Torá, que viveram a época de Moisés, eles entendiam o que Moisés quis dizer e o que aqueles rabis ou rabinos queriam dizer naquela época. Por quê? Porque eles eram iniciados naquele conhecimento. Alguns intelectuais do século XIX tentaram desvendar isso, como Fabre d'Olivet, e uma série de outros esoteristas do século XIX. Eles encontraram uma pálida ideia do que seriam esses conhecimentos revelados. Eu penso que essas ideias começaram a vir à tona de uma forma mais clara e objetiva com Allan Kardec. Quando o Allan Kardec ele pega 3 pontos específicos do esoterismo que só eram revelados a pessoas especiais: reencarnação, evolução e karma. As pessoas não entendiam esses processos. O Allan Kardec, ele troca miúdos com isso aí. E olha que mesmo Kardec, quando vai falar de reencarnação, ele faz escolha. Ele tinha um leque de interpretações que foram trazidas pelos espíritos, dizendo sobre reencarnação, interpretando reencarnação. O Kardec escolheu aquele que mais estava dentro de uma ótica racional. Por que a gente fala que o Kardec racionalizou os conhecimentos espirituais e ele fez uma releitura do esoterismo? Tudo que é racional é aquilo que tem lógica. Aquilo que tem lógica é aquilo que faz sentido. Se não faz sentido, você não vai entender nunca. E pode fazer sentido para uns, mas não pode fazer para outros. Então, eu penso que aqueles conhecimentos da antiguidade que só os grandes iniciados, pessoas escolhidas tinham, hoje está aí escancarado para todo mundo ver. Na forma ocidentalizada, claro, o Kardec ele ocidentalizou esses conhecimentos, mas, veja bem, isso é uma parte das revelações desses conhecimentos anteriores. Ainda há muito por revelar. Edelso, na sua opinião, por que certas nações, entre elas a Índia, o Paquistão e outras, aonde a iniciação espiritual, a informação espiritual, religiosa, foi de grande alcance, onde se encontram os grandes avatares do Oriente, por que essas nações elas são tão pobres, tão miseráveis, tão envolvidas na ignorância, e em crenças que fogem da razão, fogem do bom senso? Qual é a sua explicação para essa questão? Por causa de política. Os líderes de nações fizeram reinterpretações de conceitos religiosos e mantiveram os povos na miséria. Se você pega, por exemplo, um grande autor que eu gosto muito de estudar, que é Paramahansa Yogananda, ele traz o Vedanta a Yoga para o Ocidente e o Vivekananda traz o Vedanta para o Ocidente, né? Esses 2 líderes, Vivekananda e Paramahansa Yogananda, eles falavam que era importante a junção do progresso do Ocidente, do progresso, por exemplo, dos Estados Unidos,
com a cultura da Índia. A junção de uma noção de espiritualidade com o progresso material seria a junção perfeita, porque tiraria o povo da miséria e levaria a espiritualidade para o Ocidente. Ok? Então, o que acontece? A partir do momento em que uma religião ela condiciona as pessoas a viverem na miséria em função de uma espiritualidade, esse não é um pensamento espiritual, isso é um pensamento político. E isso é muito comum. Por isso que a gente falou no começo, política e espiritualidade geralmente não dão certo. Veja, por exemplo, a questão das castas na Índia, essa divisão absurda. Desde 1945, 47, ela, por lei, ela não existe mais, mas culturalmente ainda assim. Mas veja bem, isso foi reforçado pela própria colonização inglesa na Inglaterra. Os próprios ingleses reforçaram essa coisa das castas, que já na época, ali no século XIX, os indianos queriam fazer uma reformulação nesse sistema. E a gente só vai conseguir isso muito tempo depois, quando o Gandhi, através do seu movimento, consegue a libertação da Índia. Oficialmente ela não existe, mas culturalmente ainda é muito forte isso dentro da Índia. Então, isso se chama política. E falando em política, ditadores como Daniel Ortega da Nicarágua, torturando e matando religiosos sob total silêncio da igreja dogmática e da comunidade mundial. Você acha que isso, essa prática, pode se espalhar para outros países? Não acredito, porque hoje nós temos um movimento muito forte no mundo de reação a essas ideias, né? Eu penso que falar sobre esse assunto é sempre muito delicado, né? Porque fomenta nas pessoas um extremismo muito grande e uma radicalização muito forte. Porque essas polarizações na humanidade, sobre diversos pontos, sobre diversos assuntos, ela sempre existiu. Você vai falar de futebol, é sempre polarização. Você vai falar de política, é sempre polarização. Mas isso sempre existiu no mundo. Agora está mais evidente por causa do fenômeno da internet. Mas eu penso também que o mundo hoje está promovendo uma reação em função dessas arbitrariedades que existem na humanidade. Então, eu acho que a própria população ela já vem se cansando, né? As pessoas de bem, elas vêm se cansando. Então, aquilo que o Kardec, que os espíritos disseram a Kardec de que o bem é tímido, acho que essa história, aos poucos, ela começa a tomar uma outra forma. As pessoas de bem estão cansadas de ficarem nas sombras e esperarem ajudas dos céus. Então, hoje elas se manifestam. Hoje nós ainda temos a liberdade de ir e falar determinadas coisas e se questionar e botar em uma grande interrogação desses comportamentos, coisa que antigamente a gente não podia. Então, de uns 25, 30 anos para cá, nós tivemos uma linha de pensadores que foram entrando, inclusive na área da história, da sociologia, da filosofia. Nós tivemos alguns pensadores que começaram a questionar esse tipo de comportamento. Porque o que acontece? Desde o iluminismo, ali na virada do século XVII para o XVIII, quando os iluministas quiseram banir completamente o pensamento da Idade Média, como se fosse a Idade das Trevas, que nada de bom tivesse se aproveitado, nós vamos ter uma radicalização na França do positivismo francês, que quis acabar com a religião. Marx quis acabar com a religião, Freud quis acabar com a religião, Nietzsche quis acabar com a religião, e olha que eu falo de Nietzsche de boca cheia, porque é um dos filósofos que eu mais gosto, mas ele quis acabar com a religião, ele foi uma pessoa extremamente pessimista, mas eu vejo que as pessoas estão reagindo por quê? Porque o conhecimento foi democratizado. Então eu não acredito que a gente vai chegar a esse ponto. Grandes provações estão aí para todos nós, só que as pessoas de bem precisam reagir. Na produção do programa de hoje, eu quero agradecer Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá. Um grande abraço, Fábio. Mando um abraço a todos os nossos amigos de Araxá, Minas Gerais. Na produção do programa, Alex Monteiro, diretamente do Bom Retiro, aqui de São Paulo. Regina Prata, no apoio à produção. Na divulgação, Silvana Zandomene. Nos trabalhos técnicos competentes, Rogério Palma
e Jefferson Carvalho, na edição caprichada Edi Pontes. Edelso, alegria rever o amigo com saúde, com disposição, com esse trabalho tão bonito, tão útil e produtivo, relíquio da Editora Aliança, de sua autoria, que alcança as livrarias. Eu deixo aí esses minutos finais para que você se dirija a essa juventude que você conhece tão bem nas suas aulas de história e que, de repente, está deixando a religião de lado. Olha, eu tenho online um curso de História da Religião, onde a participação de jovens ela é bastante intensa. O meu intuito com esse curso é justamente levar a religião, a história da religião, dentro de uma forma mais dinâmica, mais gostosa, mais aberta, mais moderna, num linguajar mais moderno, e tentar explicar para eles que religião existem formas de se encontrar religião, que a religião faz parte da humanidade, do desenvolvimento da humanidade. Todos nós temos essa conexão com o sagrado. Não importa qual é o meio que a pessoa encontrou, se é na Umbanda, no Candomblé, na Seishonoye, no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, não importa as escolas que fazem essa conexão, ou mesmo fora do espectro religioso, pode ser numa filosofia, a pessoa pode não ter religião nenhuma, e ir para alguma escola filosófica que eleva o seu nível de pensar, o seu nível de moral, a sua compreensão sobre o mundo. Então, a nossa ideia é trazer de forma mais dinâmica, mais gostosa, num bate-papo honesto e num bate-papo respeitoso, os conceitos sobre religião para essa juventude. Essa é uma das propostas desse livro, principalmente para o público que é espírita. Claro que não somente o público espírita pode se beneficiar da obra, mesmo porque nós escrevemos um livro onde a gente procura trazer de forma menos possível os linguajares espiritês para que todos consigam penetrar e compreender a importância que é o sentimento religioso bem desenvolvido na humanidade. O Edelso, ficou muita coisa pendurada aqui sobre religião, o sagrado do Oriente ao Ocidente. Seria muita pretensão nossa, em 45 minutos, querer fazer uma varredura desse assunto tão extenso. Mas eu acredito que os pontos principais você, como sempre, você foi capaz de abordar e de esclarecer. O nosso muito obrigado. Em nome da Fundação Espírita André Luiz, sinta-se abraçado no seu trabalho e leve aos companheiros que o acompanham nesse trabalho das aulas, o trabalho espírita, as nossas saudações respeitosas, carinhosas, os nossos votos de muito progresso e de muita paz. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer nesse instante a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Agora, recado importante, participe do nosso programa, mande a sua sugestão, seu comentário, a sua crítica. O Edelso veio aqui hoje pela sugestão de alguns companheiros que nos acompanham, que mandaram um e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Faça a sua sugestão de convidado, de entrevistado, mande as perguntas, ajude o nosso programa a estreitar o diálogo interreligioso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana.